Seja a todos a paz do Senhor Jesus. Hoje o pastor está no culto de formandos na escola do Peniel. Sábado que vem tem formatura, né? Que tem costume de ir. Sábado que vem, formatura deste ano, dos alunos de lá. Gostaria de convidá-los para partilharmos a palavra do Senhor nesta noite. E uma ideia que eu acho muito boa é que cada um de nós, ao abrirmos este livro, para lermos qualquer porção que seja, toda ela inspirada, toda ela divina, fizéssemos um esforço para nos livrarmos de qualquer preconceito, de qualquer ensino que tivemos, de qualquer tradição que temos, né, que aprendemos desde criança, de acordo com o contexto familiar de cada um. Então eu acho muito interessante que a gente se livre de qualquer empecilho que possa ser ao ler a palavra, né? Que a palavra possa falar livre nos nossos corações e atingir diretamente o desejo que Deus tem para cada um de nós, né? E para isso eu convido que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Todos estão descansados? Hoje foi um dia de descanso. Domingo é o nosso dia de descanso, né? De adoração, mas de descanso também. Nem para todos, Darcy? Nem para todos, Muita gente às vezes trabalha no domingo, faz alguma outra atividade, né? Mas normalmente é um dia de descanso, né? E para que serve o descanso? O descanso é motivado por um cansaço. Então alguém estava cansado e precisou de um descanso. Pode ser o domingo, pode ser na hora do almoço, pode ser uma férias, né? Mas sempre o descanso vem por necessidade de um cansaço. E ele já pensa no próximo passo. Depois do descanso vem o quê? O trabalho. Vamos nos cansar de novo, né? Então o descanso, depois do descanso vem o trabalho. O Senhor Jesus, ele trouxe para nós um descanso. Um título, se fôssemos dar um título para o que vamos falar hoje, seria após o descanso vem o trabalho, né? Esse seria o título. Ele nos trouxe um descanso, não um descanso físico, né? É um outro descanso que nós vamos aprender neste texto, né? Então, eu falei para vocês abrirem, né? Em Lucas capítulo 4, a partir do verso 15, faltou dizer o verso, né? A partir do verso 15. Então a missão de Jesus foi esta, né? Ele nos trouxe descanso, mas nos trouxe também responsabilidades, nos trouxe trabalho também, né? Aliás, o trabalho que cada um vai fazer depois de receber esse descanso é uma evidência de que o descanso foi recebido, né? Então vamos ler primeiro, para começarmos nosso tempo um pouquinho. Nós vamos estar lendo o versículo 15. Eu vou ler do jeito que está. Estou com a Bíblia aqui, mas vou ler ali, né? Todo mundo está vendo a mesma versão. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus está no início do seu ministério, mas não bem no início. Ele já vinha, né, trabalhando. Naqueles 3 anos que ele trabalhou, era ali bem no começo do seu ministério. Ele já vinha sendo muito elogiado, e ele costumava trabalhar nas sinagogas, né, pregar nas sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas foi um lugar que os judeus criaram no tempo do cativeiro. A nação de Israel, ela foi cativa para a Babilônia por 70 anos após a destruição do templo, que era um lugar de adoração. E lá, longe do templo, eles criaram esses lugares, né, para poderem se reunirem e adorarem ao único Deus. E esse lugar chamado sinagoga, depois que retornaram para Israel e o templo foi reconstruído, esse costume se estendeu, esse costume prevaleceu. Então todas as aldeias daquele tempo tinham uma sinagoga, né? Então era muito, talvez pela praticidade, né? Ficava mais perto, mais fácil de reunir, né?
Então as sinagogas eram um lugar assim que ele se reuniu para aprender da palavra, né? Paulo usou muito as sinagogas no início do seu ministério, ele pregou muito em sinagogas. E Jesus também usou muito esse espaço, né? Versículo 16 diz: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Nazaré é a cidade da sua infância, né? Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e exerceu grande parte do seu ministério em Cafarnaum. Nazaré e Cafarnaum são da região da Galileia, e grande parte do seu ministério foi exercido ali, né? Num sábado, o sábado era o dia de descanso dos judeus, né? Foi dado pela lei àquele povo, a nação de Israel, que eles deveriam trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Então, sábado fazia parte de um dos mandamentos para o povo de Israel, e era o dia que eles se reuniam, né? E diz ali também que, não sei se é a mesma versão, voltando no 16, por favor, como de costume. Então, Jesus tinha um costume de ir para as sinagogas, né? Então, a importância da comunhão, nós já podemos aprender aqui isto, né? A importância da comunhão. Se Jesus tinha o costume, e ele é um exemplo perfeito para nós em todos os sentidos, então é muito bom o exemplo dele para nós também, de termos o costume de virmos para a comunhão, como estamos aqui hoje, né? Hebreus nos lembra que para não sermos como alguns que não têm o costume, né, de estar em comunhão, né? Então Jesus, ele tinha esse costume, e é um ótimo exemplo para nós também, né? Os chamados desigrejados, aqueles que existem muito hoje, aqueles que dizem que o importante é ter Jesus, né? A igreja não é necessário, eu não preciso ir numa igreja, o importante é a minha fé, o importante é que eu creio em Deus e creio em Jesus. Agora, Jesus disse que nós poderíamos estar falando que gostamos dele, que cremos nele, mas como assim, se não fazemos o que ele pede? Não há uma contradição nessa afirmação. Então, se o costume de Jesus era viver em comunhão, então é necessária a comunhão, e para nosso contexto, para a nossa realidade, nós temos a oportunidade, né? Temos horários, né? Como nesse culto, por exemplo, é uma oportunidade que temos de estarmos reunidos. Existem outros lugares, obviamente, né? Então, ter Jesus, mas não ter os costumes de Jesus, é um pouco contraditório, né? Quem que podia ler? Está no 16 ainda, ele se levantou para ler. Quem podia ler na sinagoga? Pessoas instruídas, pessoas reconhecidas pela comunidade, por alguma razão. Essas pessoas normalmente elas eram chamadas e era dado para elas este espaço, né? Pessoas consideradas assim capazes podiam ensinar. Agora sim, o 17, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Esse lugar que ele abriu, onde estava escrito, o que vamos ler na sequência, é a passagem de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Foi exatamente neste lugar que ele abriu este livro, né? E nós estamos no 17, né? Então o livro não era um livro como esse que temos hoje, né? Eram pergaminhos, eram rolos, né? E foi dado a ele o rolo de Isaías e abriu neste lugar. Nem tínhamos versículos e capítulos, né? Mas eu acho que eles escolhiam um lugar antes e davam para a pessoa instruída a ler, interpretar e poder ensinar, né? E lá nesse versículo que ele vai ler, no Isaías 61, vai falar dele mesmo, é uma profecia que fala dele, como vamos ver nos versos 18 e 19. Só retrocedendo um pouco, acho interessante que quando Jesus começa o seu ministério, bem no início, ele vai para Nazaré, né? A terra onde ele foi criado, a terra onde ele nasceu. E é interessante isso, né? Que logo no início ele procurou por aqueles que ele conhecia, ele procurou por seus parentes, ele procurou por seus amigos, ele não esqueceu deles, bem no começo, né? Me parece bem igual hoje em dia, né?
no dia que eu me converti, eu não lembro o dia da semana que era, mas eu me lembro que eram umas 10 ou 11 horas da noite, quando aconteceu a minha conversão, isso em 95. Aquela noite eu dormi muito feliz, muito alegre, muito aliviado. Eu recebi naquele dia um descanso, então foi uma noite muito bem dormida, foi muito gostoso. E no outro dia de manhã eu já comecei a procurar por pessoas para falar da notícia que eu tinha recebido. E quem eram essas pessoas? As mais próximas, né? Eu procurei pela minha irmã, procurei pelo amigo mais próximo, procurei pela minha família. É natural isso, é natural a gente querer levar uma boa notícia primeiro para as pessoas que a gente ama. Isso é bem natural, e Jesus fez isso também, né? Só então lembrando desse detalhe. Mas voltando para os versos 18, quando ele leu Isaías 18 e 19, vamos ler então 18 e 19. Leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Em outra versão talvez esteja, deixa eu ver na minha como que está, é o verso 19, né? Verso 19, já virando a folha. O ano aceitável do Senhor. Talvez muita gente tenha esta versão, né? O tempo do favor do Senhor, que é até o 19, né? Antes 18, tá. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é um ano de graça, é um ano de favor. Não é exatamente um ano, é uma era, é um tempo, né? É o tempo da graça, é o tempo que chegou para Jesus nos transmitir a real salvação, trazendo graça para nós. É esse tempo que se inicia com a chegada dele e com a missão dele, né? Até a cruz, né? Então vamos entender primeiro o ano aceitável do Senhor, que nós não estamos olhando para o 18 ainda, vamos voltar, mas o 19 diz sobre o ano aceitável do Senhor, né? Ele equivale ao ano, então, como eu disse, ao ano da graça, pelas bênçãos listadas lá em Isaías, né, que está no 18. Provavelmente Isaías, quando escreveu isso, ele estava se referindo ou lembrando do ano do jubileu. Os estudiosos entendem assim, né? Ele devia ter em mente o ano do jubileu. Se a gente entender um pouquinho o ano do jubileu, nos ajuda a entender a sua missão, né? Aqui conosco, sendo que a primeiro ensino que vamos ter aqui é que a missão de Cristo em nosso favor é trazer descanso. Então primeiro vamos pensando nisso, né? O ano do jubileu era uma figura simbólica sobre a era do Messias. Está escrito lá em Levítico 25, se alguém quiser ler, né? O que era o ano do jubileu? Era basicamente tinha muitos detalhes. O ano do jubileu acontecia muitas coisas. Eu vou te citar apenas algumas, né? Mas era mais ou menos um ano para, assim, materialmente falando, para a organização daquela nação. Era um ano de reequilíbrio econômico, poderíamos dizer assim, né? Como é que o povo lá vivia? A orientação que foi dada por Deus para eles, quando chegaram naquela terra, é que era para eles trabalharem 6 anos e no 7º ano descansar a terra. Essa era a orientação. 7 ciclos desses daria 49, né? Então 7 vezes seguindo este ciclo, trabalha 6 e descansa 1, vai dar 49. 49 cairia num ano sabático, num ano de descanso da terra. Mas o próximo ano, o 50º, também seria de descanso, seria o ano do jubileu. Então nós teríamos naquele ano 2 anos de descanso da terra, na verdade, porque coincidiriam, né? Então esse era o ano do jubileu, era um ano que, entre muitas coisas, como eu disse, coisas principais, era um ano de descanso da terra, era um ano onde os escravos eram libertados, eles voltavam a viver com suas famílias, né, neste ano. A propriedade que cada um tinha naquele ano era devolvida para o antigo dono. Ninguém na verdade era dono da terra, eles eram dono das colheitas, e de acordo com as colheitas que cada um viveu, tinha um valor a ser reembolsado, ou então um valor a ser pago, mas de qualquer forma a terra era devolvida para o dono anterior, né? E todas as dívidas eram perdoadas. Então esses são alguns detalhes importantes do ano do jubileu, né?
Jesus aplicou tudo isto no seu ministério no sentido físico e espiritual, né? Jesus não veio para resolver problema de terra, para resolver problema de dívida de ninguém. Jesus veio para trazer salvação num sentido muito mais completo do que isso, né? E ele aplicou tudo isso, né? Foi ele que nos libertou, até deixei um versículo muito importante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Jesus diz lá em Hebreus que ele é o nosso descanso eterno. Então ali tinha um descanso, tinha uma libertação, né? Tinha tudo isso ali. Mas tudo isso que acontecia ali no ano do jubileu, acontecia naquele ano e depois voltava tudo ao normal. As pessoas voltavam a ter dívidas, as pessoas voltavam a trabalhar na terra e tinha que ter de novo, né? Então nesse sentido, cada 50 anos tinha que ter o ano do jubileu. No descanso eterno que Jesus nos traz, não há necessidade mais de se repetir. É um descanso eterno, é um descanso para sempre. Descanso de quê, né? Nós vamos continuar estudando e vendo, né? Então Jesus é o nosso descanso eterno. Não precisamos trabalhar, por exemplo, para alcançar a salvação. Lá eles trabalhavam, chegavam no ano do jubileu, eles eram salvos das dívidas, da escravidão e tudo. Nós não precisamos, depois que recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós não precisamos mais ficar trabalhando, né, para receber de novo, para que isso repita. Nós já recebemos de uma vez por todas. Se a gente for, por exemplo, lá em Romanos, nós vamos ver que aquele que se esforça para alcançar a salvação, ao seu esforço lhe é imputado dívida. Mas aquele que crê que o justo é quem justifica, a este é imputado justiça. Então a nossa salvação, o nosso descanso, ele vem pela fé, ele não vem pelo trabalho, pelo esforço, né? Não é porque eu estou aqui na igreja, não é porque eu estou aqui na frente, não é porque você está ali ouvindo a palavra de Deus, é porque você só pode ser salvo se você crê que precisa dessa salvação, que necessita dessa salvação e crê que Jesus pode te dar essa salvação como um presente, né? Vinde a mim os cansados e encontrarão descanso. Foi isso que Jesus disse, né? Então no ano de jubileu eles desfrutavam, né, de descanso. Eles desfrutavam, né? Ou então eles dependiam, né, de Deus, praticamente de uma maneira muito importante. Vamos imaginar que no ano 49 não se plantava e no ano 50 não se plantava, iam comer o quê? Como é que iam comer, né? Porque comiam o que plantava. Então o que Deus prometia para eles? Deus prometia que no ano 48 ele ia dar tanta abundância que iria ser suficiente para 48, 49, 50 e para 51, quando voltassem a trabalhar, teriam mantimento só com as bênçãos que ele daria no último ano de trabalho. Então essa é uma dependência daquilo que o Senhor pode dar para nós, né? E é um tempo de perdão também, né? Em Jesus nós temos tudo isso. Eis que tudo se fez novo, tudo se faz novo, diz o Senhor lá em 2 Coríntios, né? Agora voltando então para o versículo 18, pensando num ano de jubileu espiritual, então ele veio para proclamar libertação aos cativos, né? Estamos no 18, né? Deixa eu ver se eu estou na mesma versão. Mas ele veio para proclamar libertação aos cativos, né? Aqueles presos, não os escravos como era naquela, mas os presos pelo pecado. Todos nós somos prisioneiros do pecado. Todos nós estamos debaixo de uma condenação. Todos nós estamos assim. E essa libertação não são nossos esforços que conseguem. É somente o sacrifício de Cristo na cruz que pagou o preço da nossa que merecíamos, né? Ele veio também para dar vistas aos cegos. Jesus fez isso fisicamente, ele curou muitos cegos, mas ele veio também dar vistas àqueles que pensam que enxergam, né? Pensam que estão vendo, mas são cegos, como ele mesmo disse em várias oportunidades. Espiritualmente falando, nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos a liberdade, nós não entendemos tudo que Cristo fez por nós, somos cegos, mas até que o Evangelho nos é apresentado. E aí, se nós formos humildes, como eu falei no começo, tira tudo que você pensa, tira tudo que você aprendeu até hoje e crê naquilo que a palavra diz, apenas naquilo,
você pode receber o descanso e pode receber a visão. Ele veio também trazer liberdade aos oprimidos, né? Aqueles oprimidos pelo medo, pelos vícios, o oprimido pelas dívidas, oprimido por relacionamentos difíceis, oprimidos porque as coisas não estão dando certo, seja lá qual for a razão. Ele veio trazer uma liberdade, ele veio trazer um consolo. Ele cuida de nós, a cada um de nós de maneira especial. Nós não precisamos ter medo da vida, não precisamos viver preocupados. Aliás, a preocupação é pecado, né? A ansiedade, ela é pecado, porque aquele que deposita toda a sua fé naquele Salvador, que vem habitar naquele que crê, ele vai cuidar. Como ele disse, eu cuido de pássaros, não vou cuidar de você, você não vale muito mais que isso, né? Então, quando um salvo não desfruta destas bênçãos, pode ser que alguém seja salvo e não esteja desfrutando dessas bênçãos, né? Sabe qual é a razão? Poderíamos dizer que é porque não quer. Porque lá em Pedro diz que todas as coisas necessárias nos foi dada para usufruirmos dessas bênçãos, né? É como alguém que pode caminhar. Caminhar é muito importante para a saúde, o diabético que o diga, né? Então a caminhada ela é muito importante, mas aquele que tem pernas saudáveis, tem condições de caminhar, sabe que é saudável, não se aproveita do que a caminhada lhe dá como saúde. Qual é a razão? É porque ele não quer. Ele tem as condições, mas ele não quer. Assim é na vida espiritual também às vezes, né? Então Isaías 61:3, que seria a sequência do que Jesus leu, Isaías vai dizer que quando o Messias chegasse, Isaías estava se referindo ao próprio Messias, né? Isaías lá na continuação, ele vai dizer o seguinte, que as cinzas esses salvos teriam as cinzas trocadas por coroa de beleza, eles teriam trocado o luto por alegria, né? Estaria fácil para colocar Isaías 61:3, por favor. O desespero por louvor, né? A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Então o Senhor transforma cinzas em louvor, luto por alegria, desespero em louvor. Ele pode transformar a vida de qualquer que se entrega a Ele, né? Ele transforma coisas ruins em oportunidades, né? Que possam brilhar o seu amor e a sua graça. Eu lembro muito quando falamos desse assunto do José do Egito, né? José estava lá nas mãos de irmãos invejosos, parecia que o mundo havia acabado para ele, de uma hora para outra ele perdeu tudo, né? Ele ficou sem a família, ficou sem sua terra, sem o pai, sem os amigos, sem aquilo que ele estava acostumado a fazer, e foi vendido como escravo sem nenhuma razão aparente, né? Mas depois ele se transforma no governador amado pelo faraó lá no Egito. Então ele é alguém que, odiado pelos irmãos, amado por faraó, poderíamos dizer assim, né? Então o Senhor, ele transforma, ele faz com que coisas ruins possam se transformar em oportunidades para que ele possa brilhar, né? Em tudo há um propósito, né? No último domingo nós aprendemos sobre isso. Já aconteceu com você de passar por uma situação ruim e depois que a situação passou você entendeu que Deus estava trabalhando a seu favor? Eu me lembro que quando eu me converti, eu comentei em 95, foi sob um tempo muito difícil, foi um processo muito doloroso, foi muito doloroso, em todos os sentidos. Financeiramente, roupa do corpo, vim da minha cidade para cá, sem previsão praticamente para nada, né? No dia anterior à minha vinda para cá, quebrei o braço. Levou-se 1 ano e meio, né? Foram 3 cirurgias, infecção nos ossos, e o que eu tinha de projeto foi tudo embora, né? Não ficou mais nenhum. A minha sogra faleceu, teve várias coisas ali. Eu ainda não conhecia o Senhor, vivia aquela vida de bares, né? De bebidas, né? Longe de tudo que era saudável, e então foi um momento muito difícil, para logo em seguida, muito rapidamente, eu vir conhecer o Senhor, né? Vir conhecer uma pessoa que me apresentou a Deus,
e eu pude entender o Evangelho, receber vida nova, e hoje eu posso olhar para trás e garanto para vocês, assim, sem nenhuma dúvida, né? Eu dou graças a Deus, porque Ele quebrou meu braço. Graças a Deus, quebrou meu braço. E dou graças a Deus, porque eu não curei em 40 dias, porque levou 1 ano e meio, né? Infecções e tudo mais, né? Porque foi através deste processo que eu conheci aquilo que mais tem de precioso nesta vida. Não sei se todos aqui já deram uma atenção especial para o Evangelho, quando o Evangelho diz: se você não tomar nenhuma decisão, o seu destino natural é o inferno, é a separação eterna de Deus. Isso é o natural para todos. Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te salvar. Por isso que Ele é chamado de Salvador, de Redentor, de Remidor, né? Ele veio para salvar. Então, é só isso que precisa fazer: reconhecer que é pecador, merecedor do inferno, segundo a sentença que Deus dá para o pecado, né, que é a morte, mas que o Senhor pagou este preço, e se você crê nisso, sua dívida será cancelada, como diz lá em Colossenses. Uma outra coisa que vamos aprender também neste estudo é sobre o nosso compromisso nesta missão. Depois do descanso vem o trabalho, né? Vem a responsabilidade, que é de levar a mensagem. E se voltarmos para o versículo 18, a parte A dele, que não foi comentada, Rafael, a parte A do versículo 18 diz assim, quando ele leu lá de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me ungiu para evangelizar. Então o Espírito Santo tem uma função, entre muitas outras, que é a de evangelizar. Então Ele trouxe essa missão, Ele tem essa missão, e essa função é repassada para nós, que recebemos ao crer o mesmo Espírito. Um Espírito que vai levar a mensagem, né, que liberta, né? Então o Senhor, Ele pregava, Ele evangelizava, e Ele nos deu esse mesmo Espírito com a mesma função e missão, né? 1 João 2, 27, não precisamos ler lá não, mas fala exatamente isso, tá? O Espírito que recebemos, ele é um Espírito trabalhador, Ele é um Espírito que tem prazer na obra. Aliás, quem evangeliza evidencia uma salvação, né? Então recebemos esse Espírito de evangelizar os pobres, não material, né? Ali não está falando de pobre materialmente, está falando dos humildes, está falando dos quebrantados, está falando daqueles que reconhecem que não tem nada para oferecer a Deus e que precisam de Deus. Felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então são aqueles que reconhecem a sua condição. Este mês de novembro que nós estamos, o Senhor me deu a oportunidade com 4 pessoas. Eu acho muito. Não sei a média de cada um, mas o Senhor me deu a oportunidade com 4 pessoas. Desses 4, só um era pobre de finanças, né? Os outros não são pobres não, né? Até eu achei que, eu pensava comigo assim, nunca vou ter oportunidade com pessoas assim, né? Eu pensava, mas esse mês tive sim, o Senhor me deu a oportunidade, e o Evangelho foi pregado. Agora, os pobres parece que eles têm assim uma facilidade maior, né? Uma necessidade, ou por necessidade, não sei explicar o porquê, mas o único que prometeu que vai quarta-feira no culto lá no Alvorada é o pobre. É o pobre de finanças, né? Mas acho que é só coincidência. Pode ser que ele vá e não aconteça nada, e pode ser que o outro se converta, né? Mais para frente eu posso trazer relatório, né? E notícia, né? Então, tinha o costume de verso 20, vamos para o verso 20 agora. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então era assim o costume deles, né? Eles liam de pé e pregavam sentados, nós vamos ver, né? Então o costume era desse jeito, né? Ali todos conheciam Jesus, ele estava em Nazaré, ele estava na sua terra, né? E olhavam atentamente, eu imagino, né? Acho que nem piscavam olhando para ele, né? Porque a notícia que vinha dele é que ele vinha realizando milagres, né? Agora ele acaba de ler uma passagem de Isaías que diz que o Messias é ele. Vocês já imaginaram? Você conhece uma pessoa que um dia você mandou fazer uma cadeira,
ou mandou fazer um banco. Seu amigo, né? Não sei mais coisas que talvez fizeram juntos. De um dia para o outro, você fica sabendo que ele está realizando milagres, né? Tá, tudo bem, aí, né? Você ainda fica meio assim, mas será? Será que está realizando mesmo? E aí, quando ele se apresenta para se explicar, ele fala: não, eu sou o Messias. Então, quer dizer, eles ficaram assim, muito surpresos, né? Acho que é até normal que ficassem, né? Então, imagina a surpresa, né? Alguém que eu conheço falando coisas assim, né? Mas eles não tiveram dúvida do que Jesus falou, não, viu? Eles entenderam perfeitamente que Jesus estava dizendo que era o Messias prometido, aquele que viria, né? O versículo 21, então ele começou a dizer: hoje se cumpriram, né, as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então eu adiantei o que o versículo acaba de afirmar, né? Hoje se cumpriu, quer dizer, o Messias que Isaías falava chegou, está aqui para iniciar o ministério. 22, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam: não é este o filho do José? Né? Então está difícil, né, de acreditar, né? Eu conheço este homem, né? Na minha versão diz que eles se maravilhavam com suas palavras, né? Então nós às vezes nos maravilhamos também hoje com as suas palavras, né? Às vezes nós ouvimos Jesus dizer para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, né? Para não sermos que a tua palavra é lâmpada, né, para os nossos pés. Felizes aqueles que obedecem a palavra, não apenas ouvem, né? Então serve para nós os salvos também. Nós nos maravilhamos com as palavras de Jesus, mas mais do que nos maravilhar é colocar em prática, né? Colocar em prática as suas palavras. Isso é muito mais importante, né? Então nós devemos viver aquilo que aprendemos. Hoje muitos admiram a Bíblia, mas não creem nela. É muito difícil. Eu nunca ouvi alguém falar mal da Bíblia. Nunca ouvi alguém falar mal, né? Ah, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia, que livro lindo, né? Nossa, a gente se sente tão confortável quando lê. As pessoas falam isso. Tá, mas ela fala que você é pecador, se não receber Jesus, você vai para o inferno. Essa parte você prestou atenção nela? Tá, se não prestou atenção, ainda presta. E ela vai se tornar, assim, um livro maravilhoso mesmo. Então ela é maravilhosa, porque foi através da notícia que ela me trouxe que eu me livrei da condenação. Isso é maravilhoso, né? Então, realmente, a forma que Jesus operava milagres já havia se espalhado, né? Os nazarenos queriam ver, mas não é esse o filho de José, né? Eles queriam ver, será que ele vai fazer aqui entre nós o que dizem que ele faz por aí, né? Então, as pessoas, elas desconfiam, né, daqueles que elas conhecem, né? Então, se alguém aqui é novo convertido, eu não diria que existe uma passagem bíblica para incentivar o que eu vou dizer, mas eu vou dizer o seguinte: se você é novo convertido e quer pregar a palavra, diferentemente do que eu fiz, que no outro dia cedo eu já fui falando, né? Eu acho que no nosso contexto seria bom se preparar primeiro. Seria bom ter se preparar. O que quer dizer se preparar? É deixar as pessoas verem na tua vida que houve mudança, né? Sabe quando você começa a ser transformado por Deus, pelo Espírito Santo, e as pessoas olham e falam: aquele rapaz lá, ele fazia isso, aquela moça vivia desse jeito, olha como ela está diferente. Quando as pessoas começam a olhar para a tua vida e começam a ver diferença, isso está no mesmo nível de você começar a ganhar autoridade para falar de quem fez isso na tua vida. Porque se você for falar muito rápido, muito cedo, provavelmente a resposta, nós vamos ver na sequência, a resposta vai ser a rejeição. Porque normalmente as pessoas olham para a mensagem que é trazida, mas eles não prestam muita atenção na mensagem a princípio. Eles prestam mais atenção no portador da mensagem. Hoje em dia, para aqueles que gostam de acompanhar políticas e CPIs que existem por aí, a gente percebe que quando há uma denúncia, a denúncia é logo desvalorizada, ela não é levada a sério, porque eles vão afirmar assim: mas você viu quem é que está falando? Mas quem trouxe essa denúncia? Quem trouxe essa denúncia não tem moral para isso. E não é olhado para a denúncia, é olhado para a pessoa que está trazendo, e assim as coisas não são
levada a cabo, né? Então é muito importante, eu acho, a gente ter esse cuidado, né? Ter um pouco de paciência, ter um pouco de calma, pedir a Deus que nos prepare pessoas, que abra portas. Como eu falei, nós não temos um incentivo bíblico para isso, porque Paulo ficou cego 3 dias, chegou lá e já estava pregando para todo mundo no outro dia, né? Então vai encontrar mais isso do que o que eu disse. Mas eu acho que é uma boa assim, a gente deixar Deus trabalhar a nossa vida primeiro e depois a gente pregar. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, vou falar uma coisa aqui que talvez vai escandalizar alguém, mas nós temos que falar aquilo que é a realidade das nossas vidas, né? Depois que eu me converti, eu fumei por mais 9 anos, depois de convertido. Alguém fala assim, eu acho que eu não conheço um recorde desse, né? Não sei se existe alguém tão capaz assim, né? Mas essa foi a minha vida. Eu era convertido sim, e não consegui deixar o cigarro, porque a santificação é um processo, a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. E teve um pastor da nossa cidade que ficou sabendo que eu estava na casa de alguém pregando, e eu estava mesmo, eu ficava pregando lá 2, 3 horas com ele, né? E ele mandou dizer para mim que era para mim não ir mais, porque como que pode eu estar lá pregando sendo que eu fumava, né? Então eu não estou concordando totalmente com ele, mas também não estou discordando, né? Porque o testemunho é uma pregação, o testemunho é uma mensagem. Naquele caso que eu estava fazendo isso especificamente, deu certo, porque a pessoa era muito meu amigo, né? E então acabou dando certo, mas normalmente não dá, né? Porque normalmente a gente é acusado. Quando eu me converti, fui para minha família, assim, imaginem assim, da minha família, o que levava uma vida mais desregrada, se fosse olhar na análise deles, era eu. Eles eram todos religiosos, então na cabeça deles, eles eram pessoas assim que andavam com Deus, todos religiosos. Eu pertencia à mesma religião deles, mas eu não era praticante, eu aparecia de vez em quando. Então, de repente, alguém que não é praticante, que leva uma vida desregrada em relação a eles, chegar neles e falar assim, eu tenho uma notícia, agora eu sou filho de Deus, agora eu sou santo, eu fui transformado. O que eles vão me dizer? Quem que ele pensa que é? Quem que ele pensa que é? Estava até agora fazendo tudo errado, nós aqui fazendo tudo certo, e veio um engraçadinho dizer que ele é filho de Deus e nós não somos. Então é difícil. Agora, se eu esperasse um pouco, eu não esperei, não deu certo não. Se eu esperasse um pouco e mostrasse a minha transformação, né, podia ser que a palavra tivesse um pouco mais de peso ao ser anunciada. Mas como eu falei de novo, isso não é regra, tá? Se você tiver vontade de falar, você tem que aproveitar as oportunidades, né? É isso que a palavra de Deus diz, né? Agora me perdi tudo no meu esboço aqui, Joãozinho, como é que eu faço? Não era nada? Não era isso que eu estava falando, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos tentar retornando, nós estamos no 22. Vamos ler o 23 e o 24? Só faltou comentar antes, agora eu estou me retomando aqui, que muitos hoje não veem Jesus como Deus, né? Então, Jesus é Deus, né? É Deus encarnado, mas ele não é visto assim. Isso desde o começo, né? 23 e 24. Então ele disse, sem dúvida vocês citarão para mim o ditado, médico, cura-se a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Ou seja, santo da casa não faz milagres. É isso que estamos vendo aqui, né? Então faz aqui agora o que tens feito por aí. É quase que um desafio, é quase que um insulto, né? Talvez, né? Os ateus que conheço afirmam que se Deus fizesse um milagre na vida dele, ele deixaria de ser ateu. Mas Deus não trabalha dessa maneira, né? Nenhum profeta, diz o 24, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade, né? Terceira lição para hoje, as dificuldades na caminhada desta missão. Então nós aprendemos que recebemos um descanso. Ao receber o descanso, nós temos que ir à missão de trabalhar com o mesmo espírito de trabalhador que é o Espírito Santo. Só que nessa missão de evangelizar, nós vamos encontrar as dificuldades, né? E a principal delas é a rejeição. O Wesley comentou aqui hoje que Jesus ficou triste em 3 ocasiões.
Numa delas foi por causa da rejeição, né? E aqui ele vai ser rejeitado, nós vamos ver, né? 25 ao 27. 25 ao 27. Pode ir. 26 faltou? Tá, ele vai dizer aqui, desculpa, eu não li o 25 ainda, né? Tá. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Então ele está lembrando aqui, quando falaram para ele assim, provavelmente vocês vão me dizer que santo da casa não faz milagre, mas eu quero lembrar para vocês isso que nós acabamos de ler, que lá em Israel nenhum leproso foi curado naquele tempo, a não ser Naamã. E também uma outra mulher que foi socorrida por causa da fome, numa época de muita fome que havia lá, não foi uma judia, foi uma gentia, né? Então Jesus acusava com isso que eles não teriam os benefícios de Deus. Olha o que Jesus está começando a afirmar aqui, né? Jesus lembrou da graça estendida aos gentios, né? Provavelmente haviam lá, como eu disse, né, muitos nas mesmas condições de necessidade, mas que não foram atendidos lá em Israel passado. Mas por que não foram atendidos? Porque não creram. E a mesma coisa vai acontecer aqui com seus irmãos e seus conhecidos. Por quê? Porque eles não creem. Lembrando que é a primeira pregação de Jesus na sua terra. É a primeira vez que ele está pregando para os seus, né? Então era a falta de confiança que era o problema. E esses dois lá da época de Israel, o Naamã e a viúva, eles tiveram confiança em Deus, né? Eles tiveram, só vocês lerem a história lá, vocês vão ver que eles creram em Deus, né? E era uma época de muita incredulidade lá, por isso que não aconteceu mais coisa, né? Elias lá, na verdade, ele foi chamado para combater a idolatria, que estava muito grande na nação, e restaurar a adoração. 28. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Eles ficaram muito bravos com essas palavras, né? Então, no momento ele é elogiado, no outro é criticado. Até então ele vinha sendo elogiado e agora está recebendo uma crítica, né? Esteja pronto para enfrentar rejeições. Nós enfrentamos rejeições ao pregar o Evangelho, mas enfrentamos rejeições em outras situações também. Devemos estar preparados para isso, né? Não aceitaram que gentios tenham sido abençoados e eles não, né? Será que às vezes nós nos irritamos com as bênçãos que outras pessoas recebem? Será que invejamos bênçãos de outras pessoas? Importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Essa semana nós estudamos lá no Alvorada sobre galardões. E quando você faz esse estudo, dá um entendimento da justiça de Deus muito grande. O quanto Deus é justo, né? E que Ele jamais faz injustiça com qualquer um, né? As palavras de Jesus revelam o coração humano. Ela não volta vazia. Quando Jesus falou, eles poderiam ter aceitado, que seria um retorno, ou poderiam ter rejeitado, mas a palavra não voltou vazia. Ou volta rejeitada, ou volta aceita, né? Então, que não sejamos os rejeitados, né? Não sejamos nós os que rejeitam, né? Mas a palavra de Deus diz que quando alguém rejeita a mensagem que é trazida por alguém, não é para você ficar triste, porque ele não está rejeitando você. Eles estão rejeitando a palavra e o próprio Deus, né? Ele diz isso lá em Lucas 10,16, né? Não somos nós os rejeitados, mas Deus e sua palavra. Então ele foi rejeitado na sua terra, ele foi rejeitado na sua família, né? Verso 29. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Ele foi rejeitado, né? Mesmo não tendo do que o acusarem. Jesus era perfeito. Jesus não era alguém que eles iam olhar para aquele que estava trazendo a mensagem como filho de José
e pudessem acusar de alguma coisa. Ele não havia nunca pecado, mas a proximidade, mas eu conheço ele, está muito próximo, não é possível que seja ele, né? Não é possível que o que ele esteja falando é assim, né? Então, só de estarmos próximos da família já é um problema. Aí vem junto o quê? Vem junto todos os seus defeitos, né? Todas as falhas que nós temos, nossa família sabe, né? Ele sabe tudo que a gente faz, né? Então, não é possível, né? Eu vou acreditar nisso. Quem é você para dizer isso, né? A dificuldade que é pregar, então, para a família, né? Então, por conhecer, né, como eu disse, suas falhas, não espero que possa ser portador de uma notícia tão espetacular, né? Uma notícia que possa estar trazendo perdão, transformação e até filiação, né? Devemos estar preparados, portanto, para os elogios e para as críticas também, né? Jesus é rejeitado quando? Ele não estava sendo rejeitado até ele dizer palavras que todos se maravilhavam. Até ali não, até ali todos o admiravam. Ele foi rejeitado quando ele disse que ele era o Messias, né? Então, quando nós chegamos nas pessoas e dizemos para elas: olha, só Jesus para te salvar, o teu ídolo não te salva, aquela imagem não te salva, aquele santo não faz intermediação, as suas boas obras não ajudam na salvação, só o Messias, né? Tudo que você tem de bonzinho para a salvação não serve para nada, né? Pode servir para um outro contexto, mas para a salvação não. Quando isso é dito, aí Jesus é rejeitado. Por quê? Por causa do orgulho e por causa da idolatria. A idolatria ela funciona como uma doença, né? Uma coisa assim que eu não sei explicar. Não sei explicar como que alguém pode ter um amor tão grande a uma coisa que não é nada, né? Mas é assim, né? Isso é muito difícil de quebrar, só o Espírito Santo, só o Senhor mesmo, né? E as nossas obras, aquilo que nós fazemos, nos achamos, né? Então nós queremos que a salvação seja por mérito, né? E ela não é, ela é pela graça, né? Ela é pela fé, né? Então, quando dizemos isso, normalmente é aí que acontece a rejeição, né? Então, todos gostam de Jesus até ouvir que só Ele salva, até que excluímos os ídolos e as obras. Em Nazaré foi impossível, né? Por causa da incredulidade deles. Marcos 6,6 diz que Jesus se admirava da incredulidade deles. Ele ficou perplexo, né? Nem mesmo seus irmãos criam nele. Diz lá em João 7,5, né? Seus irmãos de sangue, né? Não criam nele. Depois vieram a crer, né? Um deles tem até uma carta escrita para nós, que é a carta de Tiago. Carta ou livro, Joãozinho? Carta de Tiago. Quarto e último ponto: apesar da dificuldade, não desistiu. Então, nós já vimos 3 pontos, vou repeti-los daqui a pouquinho. E o último é não desistir, apesar das dificuldades, apesar da rejeição, não desista, né? Versículo 30. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. No versículo anterior nós lemos que levaram ele para o precipício para jogá-lo de lá, né? Então ele estava no precipício e a multidão atrás, e ele se vira para a multidão e sai andando no meio delas, né? Jesus tem toda a autoridade, né? As coisas só acontecem quando ele permite que aconteça, né? Então tudo tem o seu tempo. Como Jesus se livrou, não sabemos, mas o porquê nós sabemos. Por que ele se salvou? Porque ainda não havia chegado a sua hora. Um dia eles o matariam, né? Um dia ele se entregaria, mas ali não era o momento ainda dele se entregar, né? Jesus então pregou na sua terra, mesmo sabendo que seria rejeitado. Então não fique aqui com esta notícia desagradável de que se você for pregar na sua família você vai ser rejeitado, porque você não sabe. Eu conheço muitas pessoas que pregaram para a família e o familiar aceitou. E o familiar é um crente, é um salvo, é um filho de Deus, né? E graças a Deus por isso, né? Então nós não sabemos, nem na família, nem nos amigos, nem em lugar nenhum, quem é que vai aceitar, quem é que vai rejeitar. A nós cabe pregar, né? A falta de resultados não foi motivo para desistir. Ele sabia que seria rejeitado, mas mesmo assim ele foi lá e pregou. Então Nazaré não tem desculpa, né? Que nenhum de nós aqui
Nenhum de nós tem desculpa se já ouviu o Evangelho, né? Nenhum plano humano pode deter o propósito de Deus. Então, o plano que eles tinham de matar não foi possível, né? Na primeira pregação de Jesus na sua terra, então, tentaram fazer o que com ele? Tentaram matá-lo, né? E eu espero que nossas famílias e nossos amigos não sejam tão radicais assim, né? Fazer tudo certo não significa que sempre colherá resultado. Jesus fazia tudo certo e colheu muito resultado, mas nem sempre. Lembrem-se, somos cooperadores na obra de Deus. Somos cooperadores. Nós não temos a responsabilidade de converter ou convencer. A nossa responsabilidade é pregar, é evangelizar, é viver o Evangelho. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é trabalhador, e ele foi dado para nós para ajudarmos outras pessoas. A função do Espírito Santo em nós é que através dele nós ajudamos outros. É para isso, né, que ele está em nós, né? Ele disse lá que o Espírito estava sobre ele para dar vista aos cegos. Lembra que nós lemos no verso 18, né? Todas aquelas bênçãos lá, é sempre em relação a outro. O Espírito estava nele para ajudar outros, e esse mesmo Espírito foi dado a nós com a mesma função. Então nós vimos hoje, encerrando, que a missão de Jesus em nosso favor foi trazer descanso. Nosso compromisso, um descanso eterno. Os salvos descansaram de fazer qualquer coisa, não precisa fazer mais. Seu lugarzinho no céu está garantido. Nosso compromisso nessa missão é trabalho, é levar a mensagem. As dificuldades na caminhada desta missão, a rejeição, e apesar dessa dificuldade não desistir. No verso 31, para encerrar, então Jesus foi a Cafarnaum, mesmo depois da rejeição, ele continuou pregando, ele continuou ensinando, e é assim que a gente deve fazer. Se você já foi rejeitado, não se preocupe em nada com isso, o Senhor está no controle, continue pregando. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos nesta noite de abrir a Tua Palavra e lê-la. Que ela possa, como ela é realmente viva, que ela possa fazer diferença no coração de quem a ouviu. Que realmente ela possa penetrar e transformar aquilo que for necessário. Se for para alguém que ainda não entendeu que só o Senhor salva, que essa pessoa possa tomar essa decisão ainda hoje. A oportunidade é em vida. Nós não sabemos o dia de amanhã se estaremos vivos ou não. E nesta noite, quem ainda não tomou essa decisão, possa, o Teu Espírito os lembre. Ele possa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero receber esse descanso que o Senhor trouxe para minha alma através daquela cruz. Me aceita como Teu Filho. Aqueles que já assim fizeram, que possa viver esta palavra. Não apenas se maravilhar daquilo que está escrito, mas viver aquilo que lemos. Cuida, Senhor, de cada um, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.